Olá! Hoje é dia da gente falar de teatro, de talento e de simpatia. Eu sou um colono nascido em Novo Hamburgo que gosta de ver as pessoas felizes e às vésperas dos 77 anos, não mato, roubo e não minto. Assim se escreveu meu convidado dessa noite, um dos maiores expoentes da cena teatral e artística da nossa cidade. Hoje tenho o prazer de ter uma conversa de peso com Arthur Manuel de Oliveira. Arthurzinho, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo convite, obrigado por essa abertura oficial toda. E eu não sabia se vinha o Arthur ou o Arthurzinho. Daí eu perguntei para a moça que me trouxe, ela disse, como é que eu vou me vestir para chegar lá num programa de televisão? Ela disse, vai de Arthur. O Arthurzinho, sempre simpaticíssimo, com muita energia, vitalidade. Aos teus 76 anos, quase 77, tu tem o maior orgulho de contar, né? Sim. Uma vitalidade gigante, uma força vibrante, contagiante. Eu vou precisar de mais ou menos umas 5 horas e meia para começar a contar a tua história. Que se confunde diretamente com a história de Novo Hamburgo. É um extrato de tudo que a gente viveu nos últimos 70 anos. Exatamente. A gente viu a cidade crescer, evoluir e tudo mais, né? Viu e foi a gente. Com certeza. Nascido em São Jorge, não tinha nem luz em casa. Não tinha. Mas? Mas tinha assinatura da revista Cruzeiro. Sábio esse pai, né? Verdade, meu pai tinha essas coisas. Meu pai tinha sido jogador de futebol também, né? E ele era filho de músico, né? E a mãe dele era baiana. O meu avô, o pai dele, tinha uma banda que até muita gente, os mais antigos, deve lembrar que era a banda dos Castelhanos. Eles eram correntinos, né? Que vieram para cá, uma família toda de músicos. E eles faziam as festas de Taquara a Porto Alegre. Eles iam pelo Rio dos Sinos. Naquela época tinha gasolina que fazia o transporte. Eles eram daquela região ali de Ararica, agora é Araricá, mas naquele tempo era Ararica. E ali eles eram, a família dos castelhanos se colocaram de um lado da Ararica e do outro lado era Novo Hamburgo, né, que é Lomba Grande agora, né, naquela época era aquilo pertencia a São Leopoldo, que era, Santa Maria dos Caboclos. Era a região que eles viviam ali. Santa Maria dos Caboclos. Do lado da Lomba Grande. Lá veio, a família da minha avó, que era baiana, vieram para lá. E o meu avô castelhano veio para Arica, do outro lado do rio. Ali se juntaram e fizeram uma família toda. E, claro, né, a família, eles morreram cedo por causa, na época da tuberculose, da década de 40, antes de 40, né, na década de 30. E meu pai e os irmãos se criaram por ali, depois vieram para cá. Meu pai trabalhava na gasolina. Ele era o cozinheiro que fazia o transporte de Porto Alegre a Taquara. Então meu pai era muito malandro, ele jogava futebol, ele conhecia aquela turma da época do Forceluz, não existe mais, agora tudo é história, né? E depois, quando veio para Novo Hamburgo... Forceluz, que foi destaque no Campeonato Gaúcho. O Renner, Forceluz... O Renner foi campeão gaúcho. Também. Meu pai era daquela época, né? E Colorado doente também. E ele se criou na volta do Cais do Porto, do mercado público, e depois vinha para Arica, que era completamente diferente. Ele viveu nesse mundão aí. E ele era muito ligado, ele era muito malandro, sabe? E a minha mãe casou com ele porque ele era bonito e malandro. Dali vocês foram para o bairro África. Isso daí eu nasci na São Jorge,
E depois daí compraram um terreno, daí estava fazendo loteamentos no lado de cá, na África. Hoje Guarani, né? Hoje Guarani. Quando nós íamos para ali era muito gozado, porque era a rua São Luís Gonzaga, tinha o barracão do Adams, que era um cortiço enorme ali que moravam os operários, e ali tinha luz elétrica. Nós não tinha, nós do lado de cá, de uma sanguinha que tinha, não tinha luz elétrica. E o pessoal dizia assim, eu me lembro que eu já tinha 5, 6 anos, eu sempre fui muito metido, o pessoal dizia assim, meu pai era o Chiru. Chiru, tu vai te meter lá na África? Desde sempre? O que tem? Não, mas tu sabe o que é África? Que é uma negrada. Mas meu pai era uma pessoa de futebol e foi ótimo. Cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo. Foi muito legal. Mesmo que o mundo dele não seja muito mais vasto do que a região metropolitana, ainda assim era um mundo gigante, né? Mas ele conhecia, ele tinha ligação, ele era muito. Como ele jogava futebol, ele era muito comunicativo. Meu pai era uma pessoa muito muito querida. E ele lia muito. Ele sempre estava se colocando, ele estava por dentro de toda a situação. Isso aí me ajudou bastante também, porque ele conversava, ele corrigia as palavras, assim, sabe? Falar uma coisa errada, ele disse, essa palavra está errada. Sabe? Daí está errado, é assim, foi a vida. E ali, no Guarani, a Escola São João. Exatamente. Onde tu teve a oportunidade, na hora do bicho, de começar a desenvolver o teu talento. A gente, na hora do bicho, era tipo de uma rádio, um programa de auditório, assim, que tinha toda semana lá na Escola São João, que para mim foi o meu primeiro passo. Que a gente cantava os hinos, né, em sábado de manhã e fazia a hora do bicho, que era cantar, declamar, poemas e tal, encenar alguma coisa. Nós tínhamos professores excelentes ali. E foi dali que desenvolveu a parte também dos trabalhos manuais, de lidar com o desenho, com a costura, no caso, o bordado. Nós bordávamos na Escola São João, os guri. E ali foi desenvolvendo essa coisa da criação, da criatividade. Tinha competição de bordado? Tinha. Para ver quem era melhor, quem fazia mais rápido e melhor. Exatamente. A prefeitura era na Pedro Adams Filho, na época. E todo final do ano tinha uma exposição de bordados aqui das escolas municipais. Na Pedro Adams Filho, na quadra depois do Novo Seguro. Do Novo Seguro, exatamente. Do lado do Café Avenida. Ali era esquina, a prefeitura era ali. E eu lembro que daí eu até ganhei prêmio, né? Porque eu ganhei primeiro lugar de tatatá, era metido. E ali já sabia que ia ser um grande costureiro. A grande eu não sei. Tu assume a alcunha de costureiro? Eu fui obrigado a assumir, né? Porque quando eu fiz curso de teatro, daí veio a cenografia. A cenografia tem desenho, tem figurino, tem a confecção de tudo isso aí, porque é um artesanato, né? O teatro é um artesanato, é um grande artesanato. Tudo isso aqui é cenário, tudo isso aqui a gente faz. E dali veio a função de fazer o figurino, desenhar e confeccionar. E eu sempre fui bom de máquina. Eu costuro até hoje. E é um prazer costurar, né? Eu estou em casa, eu estou costurando. Te levou o Brasil afora a costura, né? Foi. Mas vamos falar antes disso. O canto coral também é uma paixão. Que persiste até hoje. Exatamente, o canto coral me acompanha a vida inteira, né? Eu fui um amante da música. A minha família tinha esse lado musical, né? Como o meu avô já tinha uma orquestra, uma banda de família, e a gente sempre teve muito chegado e tal. E quando veio a luz elétrica era uma maravilha, né? Daí nós tínhamos rádio. Eu sou muito apaixonado por rádio até agora. A gente escuta muita música, eu gosto de bandinha, eu gosto de hinos, eu gosto de tudo isso aí. Eu tenho esse lado todo musical, assim, que eu gosto. E o canto coral caiu na minha vida e eu nunca mais larguei até hoje. Eu sou um apaixonado pelo canto coral. Tu fundou o Coral do 25 de Julho. Eu sou um dos fundadores com Osório Stoffler, nós somos fundadores, o Zeno, uma turma toda. A gente criou, eu estudava na época lá no 25 e cantava no coro do Pio XII, com o irmão Patrício.
Deus Aristofer fundou o 25 e a gente, até hoje, a gente é uma apaixonada pelo 25. Começou a trabalhar muito cedo, Marquezinho. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, em fábrica de O pai calçado. faleceu e tu foi obrigado a ajudar em casa. Né? Porque a família, como eu te falei, né? Hoje eu sou um pobre maravilhoso e feliz, porque eu era paupérrimo, a gente tinha que trabalhar para viver. E não foi, mas não era assim de passar necessidade mesmo, nunca se passou. Mas a gente valorizava o que tinha e a conquista de conseguir. A minha família é muito unida, a gente é muito agarrado, até hoje. Só restou da minha família eu e a minha irmã, que só tem uma irmã. Mas a nossa família sempre foi muito batalhadora. A gente sempre, tudo que se conseguiu foi através de um esforço, mas um esforço com certeza do que era para o bem. Sabe? E sempre assim, vamos fazer o possível para nunca pedir, sempre conseguir. É os lemas. A nossa família tem uns lemas meio esquisitos. Assim. Ô Arthur, como é que foi no 25 de julho? Tu viveu o teatro de verdade, com tudo que envolve nele. O teatro nasceu, para mim o teatro mesmo, eu já tinha vontade de fazer teatro, mas era muito difícil. Por que tinha essa vontade? Eu tinha, porque desde criança eu achava que ali, quando eu conheci o teatro, a primeira vez que eu assisti uma peça de teatro, foi no Biduca, que era um teatro mambembe que vinha para Novo Hamburgo de vez em quando. Onde é que ficava o Biduca? O Biduca ficava ali perto do Valmate, ali, era um banhadão que tinha na beira do arroio. Eu lembro que aquilo era muito gozado, que era um banhado mesmo. Eles colocavam serragem ali, assim, daí botava aquela casa lá, aquele prédio, e a gente assistia, às vezes sentava naquelas cadeirinhas, as cadeirinhas afundavam no lodo, assim, mas era uma maravilha. Né? Isso é anterior ao Gira-Gira, ao Teleco? Exatamente, é o Biduca. Depois eu até tive a Biduca, depois, quando foi extinto o teatro, aquela coisa toda, quando nós começamos no teatro no 25, lá com o Glênio Sarmento, como eu sempre fui muito metido, eu sempre quis conhecer esses artistas de perto. E eu fiz amizade com a esposa do Biduca, que era uma atriz da época lá. E quando nós começamos a fazer o teatro, as maquiagens para as peças do 25, eu fui perguntar para ela sobre alguma coisa de maquiagem, ela me presenteou com a primeira maleta de maquiagem que eu tive na minha vida, foi presenteada do Biduca, que eram uns bastão que a gente passava, que aquilo era umas coisas bem estranhas. Então, dali em diante, desde o tempo do Biduca, depois com 25, eu não parei mais. Passavam cortado para poder entrar no Biduca e ir na Matiné, né? Passava. Mas juntava o dinheirinho e Passava. estava lá no fim de semana. Eu levava comida, eu era boieiro. Na época de criança, quando tinha as fábricas de calçado, os pais trabalhavam, daí tinha uns guris que levavam comida. Daí eu chamava os boieiros, que levavam a boia. Eu fui boieiro para conseguir dinheiro para ir no cinema de tarde, que era no Carlos Gomes, e depois virou Sayonara. E a gente fazia, e vendia, trocava gibi e fazia o que podia, né? O Diário de Anne Frank, tua primeira peça encenada. Foi. E que foi um rembu, um tendel. Foi um tendel. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Arthur Manuel de Oliveira, o Arthurzinho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Arthur Manuel de Oliveira, carinhosamente chamado por todos os teus amigos por Arthurzinho. Como é que é esse negócio? É Arthur ou Arthurzinho? Como eu te falei, Arthur é o que paga as contas, Arthurzinho é o que se apronta. Ô Arthur, a gente estava falando do Diário de Anne Frank, né? A primeira peça, esse clássico da literatura mundial, né? O Diário da Anne. Eu fiz o Dussel. No momento em que a gente vivia em plena ditadura, AI-5, aquela coisa toda. Deu problema com a peça, porque a peça ela era censurada e tal. Mas era um trabalho de aula, e aquilo então deu uma repercussão, porque como era uma peça censurada,
dentro de um momento político muito ativo, né? Foi nos anos 60, né? Era uma loucura aquilo, tudo era proibido, não podia ficar conversando nas esquinas. A gente que estudava em Porto Alegre, lá fazia os cursinhos em Porto Alegre lá de teatro, ficava 2, 3 parados numa esquina e mandava o pessoal chegar circulando. Foi terrível, né? Muita gente não sabe o que foi aquela época. Tem gente que acha, tem que voltar aqueles tempos. Não tem que voltar, não. Sabe? A repressão é uma coisa muito, muito triste, é um atraso na vida de qualquer cidadão. Na época aquilo era interessante porque a gente era jovem e tudo, para o jovem tudo é muito, muito fácil e muito bom tu dar uma sacudida, né? Tu fazer o errado é bom. Mas foi muito, muito pejorativo. Mas para o teatro naquela... E também apresentou outras coisas. Muitos grandes atores tudo mais surgiram naquela época da repressão. Porque quando tem uma repressão para alguma coisa, o teatro ele consegue lançar, sabe, desafios. E esse desafio que faz a gente crescer. Eu acho que até no fundo esse lado foi muito bom, porque tudo aquilo a gente procurava interpretar da melhor maneira possível a verdade. Porque o teatro é a verdade. Porque quando tu está falando um texto no palco, tu está falando verdades. Né? Isso é muito interessante. E valeu. O Diário de Anne Frank, para mim, foi o primeiro grande passo. Depois essas fotos foram publicadas em Porto Alegre no jornal e deu um rebu gigante. Mas vocês trabalharam tem louco também, né? A gente trabalhou. Encenou ela. A gente encenou e nós estávamos apresentando lá no auditório do Colégio Santa Catarina, porque no 25 não tinha palco, não tinha um espaço, foi cedido lá e as irmãs da época, a irmã superiora da de casa, cabelo em pé com vocês. Ficou apavorada, ela disse, meu Deus do céu, está vindo a polícia aqui, estão invadindo aqui, porque invadiram mesmo, para assistir os ensaios, mas foi um desafio interessante, valeu, porque a gente não desistiu. Né? A cenografia e, sobretudo, os teus traços, as tuas linhas te levaram ao carnaval, figurinista de carnaval. Foi a curiosidade mais, né? É que eu sempre gostei dessa coisa glamurosa do teatro de revista, era uma coisa que me conquistou aquilo ali, aquele traço, e Alceu Pena, que era um grande figurinista da revista Cruzeiro, ele tinha um traço muito interessante, e aquilo sempre me chamou a atenção, esse lado assim, do desenho, do belo, né? de criar, de fazer acontecer. E aquilo me trouxe, eu comecei a trabalhar para os figurinos de teatro, do nosso teatro aqui local, e a coisa foi crescendo. Dali foi para o carnaval, e no carnaval, e como eu já estava na escola eu estava fazendo oficinas de teatro, eu fazia coreografias e me dedicava ao movimento, ao laboratório de teatro, me levou para a rua, me levou para os blocos, me levou para tudo mais, e deu fazer, além de desfilar no bloco, de ser destaque da escola ainda, eu ainda desenhava as fantasias. Mas era traje de gala até um determinado momento. Tu que rompeu com esse Foi em Novo Hamburgo, foi uma interessante. Foi com a Rita que a gente conseguiu fazer a primeira rainha emplumada, com plumas, né? Porque até então as rainhas de carnaval elas usavam vestidos de gala. Eram uns vestidos bonitos e tal. Quem não lembra do Clóvis Bornai? Não, quem não lembra dele. Né? Pois é, quem não lembra. Mas acontece que daí eu conheci Clóvis Bornai e conheci o Evandro também. Inclusive estiveram em Novo Hamburgo no desfile na FENAC, no ginásio da FENAC. E eu conheci naquela época. Para mim eles eram assim as pessoas que arrasavam com tudo, né? Eles faziam... Carnaval era um glamour danado que hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Quem é que bancou essa história aí? Porque naquele momento a tradição era essa, né? Mas bancou eu sempre chamei de padrinho, mas foi culpado também. Alceu Feijó, que foi a pessoa que disse, vamos fazer, vai fazer tem uma menina para fazer uma fantasia, eu disse para ele, olha,
Eu já vou fazer, só se for uma vedete, porque eu não quero mais fazer aqueles vestidos de gala, que não tem nada a ver com carnaval. Ele disse assim, não, mas vamos trabalhar. Daí o seu Antônio Cavazotto disse assim, pode ir lá. Vai lá na loja, escolhe lá e depois eu me acerto com o Miguel. E ali em diante já surgiu... Imagina o seu Miguel Schmidt vermelho, vendo essa moça de perna de fora, cheia de plumas. Mas cheia de pluma, de perna de fora e outra coisa. Mas é até hoje a rainha mais lembrada do Carnaval de Novo Hamburgo. Sim, Estou foi. falando de 45 anos atrás, 46 anos atrás. Claro, porque foi quando ela apareceu no teatro de revista. Apareceu um show de Carlos Machado, na Avenida, que foi um assombro. E o Rei Momo era o Veroni dos Santos. Imagina, o Veroni, que ele já era consagrado Rei Momo. Daí a gente também exagerou na fantasia dele. Nós deixamos aquela fantasia... Ele já foi o Rei Sol, ele veio cheio de espelho. E eram espelhos de verdade, que podia quebrar, podia se machucar e tudo mais. Foi uma loucura. A gente fez... Isso te levou a fazer um trabalho com alguns dos grandes nomes também do estilismo aqui de Novo Hamburgo, como Carrasco, né? Tu fez desfiles para ele. Carrasco. Trabalhou com o Fredão, trabalhou com o Chico na Coromoda. Foi. Isso o Carrasco te levou... foi o primeiro, assim. O Carrasco, eu trabalhei com ele no ateliê dele, né? Porque eu também tinha o negócio do desenho e do figurino, ligado com a modelagem de sapato também, né? Ele fazia esse trabalho todo. Eu tinha tirado um curso em Montevidéu também de teatro, e vim de lá, eu fui trabalhar com o Carrasco. E ali a gente começou a fazer os desfiles da FENAC. Ele trabalhava também para Franciscano, que tinha uma estande de desfiles dentro do pavilhão, que antes não tinha pavilhão de desfiles na FENAC, era dentro dos estandes. E daí a gente trabalhava lá com os manequins e tudo mais. Eu já fazia o figurino também daqueles desfiles. A gente organizava, e ele tinha aquelas ideias que ele trazia das feiras internacionais. Aquilo foi um grande momento, né? Daí dali surgiu os desfiles da FENAC. Depois parei com o Carrasco, fui com o Francisco da Coromoda, que ele também trabalhava junto. A gente se conheceu dentro dos pavilhões da FENAC. E de lá veio o Fred, que depois assumiu os desfiles do novo passarela oficial que ficava fora do pavilhão, e de lá para Coromoda, e de lá para Francal, e depois Salvador. E de lá para Bahia. De lá para Salvador também. Tu foi trabalhar, então, numa fábrica. Fui trabalhar numa empresa, na Leder, que era uma confecção em Salvador, que eu fiquei lá 2 anos. E também trabalhando também com os desfiles lá na Bahia. Fazia uma coleção por semana. Tu viveu o teatro estudantil desde os anos 60 na nossa cidade, uma efervescência gigante nos anos 70, né? O reconhecimento nacional dessa cena, da nossa cena local aqui. Mas tu foi pisar no palco de novo depois de muito tempo. Voltei depois, no final do século, 98, que daí eu já vim para cá. Quando eu voltei, fiquei trabalhando aqui, porque eu tive que voltar de Salvador, porque a minha família ficou muito pequena, né? Levei minha mãe junto, ela ficou sozinha, minha irmã casou, minha avó faleceu e tal. Daí eu levei ela para Salvador, mas daí ela não resistiu, lá a diferença era muito grande, porque a nossa casa tinha ficado aqui, minha irmã estava aqui. Naquela época, era anos 82, não tinha internet, não tinha celular ainda, né? E se não chegasse lá uma carta ou um telefonema da família, que ela ficava apavorada. Ela disse para mim, eu vou voltar, eu sei que tu não vai voltar mais. Eu estava lá e ela estava sentindo. Ela convivia muito bem lá, porque a empresa que eu trabalhava tinha mais de 30 funcionários lá, e cada família daquelas era um amigo que eu tinha lá, era uma família que eu tinha, e era um bairro diferente de Salvador, né? A gente estava morando lá. E ela ficava lá, ela ficava na casa dos meus amigos, que eu já tinha por lá, ela estava muito à vontade, mas só que a saudade bateu. Ela disse, vou voltar para casa. Fica aí, eu vou voltar, não vou querer atrapalhar. Eu disse, não, vou voltar contigo. Daí nós voltamos, e quando nós voltamos foi muito gozado, a gente teve que recomeçar do zero. Mas era a época que a bombacha virou moda.
Daí do carnaval que nós fazíamos, antes de ir para Salvador, viramos CTG lá em casa. Começamos a trabalhar com bombacha e aquilo foi um baita de uma loucura, assim, a gente trabalhava muito, muito. Tirei um curso de folclore, porque eu não tinha nada de folclore gaúcho, com Adão Bueno. Olha né? só. Tirei um curso com o Adão Bueno só dizia, na hora que até eu tive que aprender dança e tudo mais também, ele só dizia assim, Arthur, não rebola que não é carnaval. Consigo imaginar o Adão te falando isso. Sim, mas até hoje a gente é amigo e até hoje ele pode te contar. Mas hoje o Adão está lá em São Chico, né? Está em São Chico, está em São Chico. Voltou para a terra. Conta para nós como é que está esse momento. Quarto Sinal, 4 anos em cartaz? 4 anos, já estamos começando desde 2013. Não imaginava que fosse chegar a esse sucesso todo e essa vitalidade toda. E a gente está em cartaz. Lorival, né? Está em cartaz, a gente está em cartaz. Nós temos agora, no dia 5, uma apresentação da peça ainda, a gente já andou. Fomos até para o Teatro São Pedro, fomos ao Teatro da Feval, a gente teve grandes palcos, né? Foi um boom, assim. Quando a gente chegou no Teatro São Pedro, aquilo foi uma grande realização, porque ali é o grande santuário, né? Nosso aqui do Sul. E na Fevale também foi muito bem, a apresentação foi ótima, um público excelente. Nós tivemos muita sorte. Nós tivemos muita sorte. Põe todo mundo para pensar também, né? E é uma peça que, para quem não assistiu ainda, ou vai assistir, não vai ver uma peça de 2 velhos se queixando, não, porque normalmente, como é 2 velhos no palco, as pessoas vão falar de doença, não tem nada disso. Está falando de vida, né? Já está dando uma lição de vida ali, e com todos. Tem comédia, até as pessoas se divertem bastante, é uma peça leve, né? Agradável. Claro que tem um lado dramático que tem que ter, né? Teatro tem que ter. E vocês dois em palco funcionando muito bem. E a gente continua, nós continuamos no palco. Né? Ontem nós ensaiamos ainda, e nós estamos com outro projeto na cidade. Lorival com 90 aí? 91 vai fazer 92. E nós temos agora, nós temos um grupo de contadores de história que nós estamos trabalhando junto, Lorival e eu, com artistas, com gente que já foi do teatro, que agora tudo já está acima dos 60, que foi da música, que foi do coral. Nós estamos juntando isso, nós temos um grupo de teatro. Ensaiamos em quintas-feiras na Casa das Artes. Adorei conversar contigo. Obrigado pelo Igualmente. carinho com a gente, parabéns por essa vida recheada de realizações. Coisa boa poder dizer para si mesmo quanto viveu, né? É bom viver. Tá pronto para mais quantos anos, Arthurzinho? Não, eu não quero tantos anos, eu quero coisas. Que maravilha! Hoje numa conversa de peso com Arthur Manuel de Oliveira, o querido Arthurzinho, esse artista, arteiro, cenógrafo, figurinista, um querido personagem da cidade de Novo Hamburgo. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.